Neymar da Silva Santos Júnior retornou ao Santos Futebol Clube em janeiro de 2025, fechando o círculo de uma carreira que começou exatamente no mesmo lugar há 16 anos. O atacante brasileiro, aos 32 anos, rescindiu seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita por acordo mútuo, após uma temporada marcada por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em outubro de 2023, durante partida da seleção brasileira contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a volta para casa não representa apenas uma mudança geográfica, mas simboliza um capítulo de reconstrução física e emocional para o jogador, que se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira com 79 gols, superando o lendário Pelé. Se você acompanha futebol e quer entender como um dos maiores talentos da geração moderna chegou a este momento crucial, deixe seu like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre o legado de Neymar. Vamos mergulhar na trajetória completa deste fenômeno global. A história de Neymar começou em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde nasceu em fevereiro de 1992. Filho de Neymar Santos Sênior, ex-jogador de futebol. O jovem cresceu imerso na cultura do futebol de rua brasileiro, especialmente o futsal, que moldou sua técnica apurada, dribles rápidos e criatividade individual. Seu pai assumiu o papel de empresário e orientador desde cedo, direcionando a carreira do filho com visão estratégica. Aos 11 anos, Neymar ingressou nas categorias de base do Santos, clube onde desenvolveria as características que o tornariam único: velocidade explosiva, habilidade em situações de 1 contra 1 e capacidade de transformar jogadas individuais em espetáculo. O Santos FC se tornou o palco onde o talento adolescente explodiu para o mundo. Em março de 2009, com apenas 17 anos, Neymar estreou profissionalmente pelo Peixe e rapidamente se estabeleceu como fenômeno. Sua forma de jogar combinava a tradição do futebol, arte brasileiro, com uma mentalidade moderna, adaptada às redes sociais e à era digital. Vídeos de seus dribles e gols viralizavam globalmente, criando um buzz internacional antes mesmo de ele pisar na Europa. Entre 2009 e 2013, Neymar marcou 136 gols em 225 partidas pelo Santos, números impressionantes que incluíam títulos do Campeonato Paulista e, crucialmente, a Copa Libertadores de 2011. A conquista da Libertadores em 2011 foi o divisor de águas que colocou Neymar definitivamente no radar europeu. Aos 19 anos, ele liderou o Santos ao título continental após 48 anos de jejum, tornando-se o rosto de uma nova geração talentosa do futebol brasileiro. Aquele troféu não foi apenas uma taça, mas a validação internacional de que Neymar tinha a capacidade de brilhar sob pressão em palcos importantes. Os olheiros dos maiores clubes europeus passaram a acompanhar cada movimento do atacante, e a transferência para a Europa tornou-se questão de tempo. Em junho de 2013, o Barcelona anunciou a contratação de Neymar em uma negociação cercada de polêmica. O valor oficial foi de 57 milhões de euros, mas investigações posteriores revelaram que o custo real ultrapassou os 86 milhões, quando incluídos pagamentos paralelos e comissões, gerando o escândalo conhecido como Neymargate. Questões judiciais à parte, o jovem brasileiro enfrentava agora o desafio de adaptar seu jogo ao futebol europeu, mais físico e tático, enquanto lidava com a pressão midiática de ser a próxima grande estrela do clube catalão. A adaptação inicial no Barcelona foi gradual, mas em 2014 tudo mudou quando Luís Soares chegou do Liverpool. Formou-se então o trio ofensivo MSN, ao lado de Lionel Messi e Soares, que se tornaria um dos mais letais da história do futebol. Neymar não era apenas um showman naquela equipe. Ele entendia movimentos táticos, criava espaços para os companheiros e finalizava com precisão. A química entre os três era evidente dentro e fora de campo, resultando em 122 gols combinados na temporada 2014 até 2015. Aquela temporada 2014 até 2015 marcou o auge de Neymar no Barcelona. O clube conquistou o triplete histórico: La Liga, Copa del Rey e Liga dos Campeões da UEFA. Na final da Champions em Berlim contra a Juventus, Neymar marcou o terceiro gol na vitória por 3-1, selando seu status como estrela de nível mundial.
Ele tinha apenas 23 anos e já havia alcançado o que muitos jogadores sonham por toda a carreira. No entanto, surgiu internamente uma questão inevitável. Ser coadjuvante brilhante de Messi era suficiente ou Neymar poderia se tornar o protagonista absoluto de outro projeto? A resposta veio em agosto de 2017, quando o Paris Saint-Germain ativou a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, tornando Neymar a transferência mais cara da história do futebol. A mudança chocou o mundo esportivo não apenas pelo valor financeiro, mas pela ousadia da decisão. Deixar um Barcelona estabelecido e competitivo para se tornar a estrela central de um projeto ambicioso em Paris, Neymar declarou publicamente que queria sair da sombra de Messi e construir seu próprio legado. O PSG ofereceu salário milionário, estrelato garantido e a promessa de finalmente conquistar a tão desejada Liga dos Campeões. Os anos em Paris trouxeram domínio absoluto no cenário doméstico. Neymar conquistou múltiplos títulos da Ligue 1, Copas da França e Copas da Liga, acumulando troféus e, entretanto, o verdadeiro objetivo sempre foi a Champions League, competição onde o PSG chegou à final em 2019 até 2020, perdendo para o Bayern de Munique. Aquela derrota foi especialmente amarga porque Neymar jogou bem, mas o troféu escapou por detalhes. Junto ao sucesso esportivo, outro tema dominava as manchetes: lesões recorrentes. Fraturas no metatarso, torções de tornozelo e problemas musculares tiraram Neymar de momentos cruciais, especialmente nos mata-matas da Champions, criando a narrativa de que seu corpo não conseguia sustentar a exigência física do nível mais alto. Paralelamente à carreira de clubes, Neymar carregava o peso da camisa amarela e verde. Desde que se tornou titular absoluto da seleção brasileira em 2011, as expectativas eram monumentais. Ele foi peça central na conquista da Copa das Confederações de 2013 e especialmente na medalha de ouro olímpica no Rio de Janeiro em 2016, título inédito para o Brasil. Na Copa do Mundo de 2014, disputada em casa, Neymar sofreu uma fratura na vértebra nas quartas de final contra a Colômbia, ficando fora do fatídico 7-1 contra a Alemanha. Em 2018, na Rússia, o Brasil foi eliminado nas quartas pela Bélgica. Em 2022, no Catar, perdeu nas quartas novamente, desta vez nos pênaltis contra a Croácia após marcar um golaço na prorrogação. Apesar de tornar-se o maior artilheiro da história da seleção com 79 gols, superando Pelé em setembro de 2023 durante as eliminatórias, Neymar nunca conquistou uma Copa do Mundo, o único vazio em um currículo repleto de conquistas individuais e coletivas. Em agosto de 2023, Neymar deixou o PSG e assinou com o Al Hilal da Arábia Saudita em uma transferência estimada em cerca de 90 milhões de euros, segundo a ESPN. O movimento gerou debate. Seria o fim precoce de uma carreira europeia de altíssimo nível ou uma escolha pragmática considerando lesões e desafios físicos? A resposta cruel veio rápido. Em outubro de 2023, apenas 2 meses após chegar ao clube saudita, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito jogando pela seleção brasileira contra o Uruguai em Montevidéu pelas eliminatórias sul-americanas. A lesão exigiu cirurgia e um longo processo de recuperação que o manteve afastado dos gramados por mais de um ano. O retorno aos jogos aconteceu apenas em outubro de 2024, quando Neymar voltou a atuar pelo Al Hilal após 370 dias de recuperação. Foram poucas partidas antes que, em novembro de 2024, ele sofresse nova lesão muscular na coxa, interrompendo novamente sua sequência. A fragilidade física tornou-se a grande questão da fase final de sua carreira. Em janeiro de 2025, Al Hilal e Neymar concordaram em rescindir o contrato de forma amigável, permitindo que o jogador retornasse ao Brasil. A volta ao Santos foi confirmada oficialmente no início de 2025. Neymar assinou contrato de curto prazo com o Peixe, declarando em entrevistas que seu objetivo era recuperar totalmente a forma física, ajudar o clube que o revelou e, quem sabe, ter uma última chance de disputar a Copa do Mundo de 2026. Em fevereiro de 2025, a Reuters confirmou que Neymar marcou seu primeiro gol no retorno ao Santos, emocionando a torcida na Vila Belmiro.
O atacante expressou publicamente a gratidão por estar de volta às origens e a determinação de provar que ainda tinha futebol para oferecer no mais alto nível. Neymar se tornou muito mais do que um jogador de futebol. Ele é um fenômeno cultural global, uma ponte entre o futebol de rua brasileiro e os palcos mais sofisticados da Europa, um ícone da era das redes sociais que transformou cada jogada em conteúdo viral. Sua técnica refinada, criatividade e capacidade de entretenimento elevaram o patamar do que significa ser uma estrela do futebol moderno. Comercialmente, Neymar construiu um império de patrocínios e parcerias que o colocam entre os atletas mais valiosos do planeta. No entanto, sua história também carrega o peso do que poderia ter sido. As lesões roubaram temporadas inteiras, as polêmicas extraçampo geraram divisões entre fãs e críticos, e a ausência de uma Copa do Mundo deixa uma lacuna no legado. Neymar é adorado por milhões como um mágico do futebol e criticado por outros como alguém que não cumpriu completamente o potencial. Essa dualidade define sua existência pública: genialidade técnica versus vulnerabilidade física, showman versus profissional sério, estrela global versus filho de Santos. O futebol o moldou desde criança nas ruas de Mogi das Cruzes até os gramados de Barcelona, Paris e Riad. Agora, de volta ao lugar onde tudo começou, Neymar escreve o capítulo final de uma carreira extraordinária e imperfeita. Ele deixará um legado de beleza técnica, recordes históricos e debates eternos sobre seu lugar entre os maiores de todos os tempos. Afinal, Neymar é um gênio incompreendido ou um talento que não alcançou seu destino completo? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e se inscreva para mais análises profundas sobre as lendas do futebol mundial.